Ou melhor, vai falar conosco, né? Que essa palavra penetra o mais profundo do nosso coração. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar, nas nossas vidas, através, Senhor, de nós, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, seja o centro de tudo aquilo que ainda há de acontecer aqui. Que o Espírito do Senhor esteja no governo, na soberania, Senhor, no centro de todas as coisas. E que aquilo que é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas possa se estabelecer, Deus, nesse lugar, em nós, Senhor, e na tua igreja. Nós declaramos que toda barreira, que toda resistência, seja ela espiritual, seja ela carnal, seja ela, Senhor, física, emocional, Deus, não importa, caia por terra agora, em nome de Jesus, que todo o coração se renda à soberania de Cristo e da tua palavra nesse lugar. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas, na nossa família e através de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, né? Eu pedi para os amados passarem um vídeo aí para nós. Queria que você prestasse atenção, ele é rapidinho, né? Ele vai... Botar esse copo aqui dentro? Pode passar. Esse copo não, isso é um prato. Esse prato aqui dentro? Não, né? Tenta. Não dá, não entra. Por que não entra? Porque é maior? Não entra de jeito nenhum. Não. O prato aqui dentro? É. Não. Por que não entra? Porque ele é maior? Porque o pote? Sim. Que? Não entra. Não. Então eu vou te ensinar uma coisa. Ai! E agora? Agora entra? Agora entra? Sim. Entra bem facilzinho, ó. Sim. É? Aham. Tá entendendo a lógica disso? Sim. O quê? Que a gente quebrou pra caber num lugar. É assim a vida. Às vezes você tem que deixar de viver, se quebrar, para tentar entrar num lugar, para tentar deixar alguém feliz. Entendeu? Uhum. E a gente vive quebrado desse jeito aqui. A gente tem que se quebrar dessa maneira para tu conseguir entrar dentro de um relacionamento ou dentro de um grupo de amizade, entendeu? Tá. Tu acha justo tu tem que se quebrar por causa dos outros? Não. Não, né? Tu que vai limpar. Não, mas olha isso, tu entendeu ou não? Aham. A lógica. Sim, mas você não precisava ter feito isso, né? Não, eu fiz para te dizer. É um exemplo que você vai ver que então você nunca se quebre para tentar entrar onde você não é necessário entrar. Uhum. Entendeu? Sim. Isso vale para a vida. Uhum. Que a gente às vezes se quebra, se desmancha para tentar agradar o outro. E isso não pode acontecer. Entendeu? Aham. Então não se quebre para entrar na vida de ninguém, no lugar de ninguém. Tá. Agora manda mim. Amém? Ou amém? Mas vocês vão ver, né, que essa é uma verdade espiritual. E ela está, né, alinhada com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer ensinar para cada um de nós, né? Para mim, para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gosto muito de falar isso, né? A gente sempre fala quando tem oportunidade de subir aqui. Eu estou aqui para pregar para mim mesma, amém? Eu não estou aqui para pregar para você,
Porque se eu fosse viver para pregar para você, isso me desqualificaria. Então, meu maior alvo, meu maior desafio é pregar para mim mesma. Amém? E se você entende que essa palavra é palavra de Deus, se você também fez, né? Você também é livre para fazer essa escolha, assim como eu sou livre para fazer, né? Então, se você escolher e receber essa palavra, olhar para essa palavra, a palavra de Deus, e dizer, essa palavra é para mim, amém? Então, que você se sinta livre, amém? Porque a gente tem uma mania feia, né? Às vezes de pregar para o outro, de falar, nossa, essa palavra é para o outro. Ah, mas por que fulano não está aqui, né? Ah, essa palavra é para o ciclano, para o belano. Não, a palavra é para mim, amém? A palavra de Deus é para mim. E quantos aqui também reconhecem que a palavra de Deus é para você? Uau, graças a Deus que eu não estou sozinha, amém? Então hoje nós vamos discorrer sobre esse tema aqui um pouquinho nessa noite, né? Limite não é egoísmo, amém? Repete aí para o seu irmão que está perto de você, limite não é egoísmo. Amém? Limite não é egoísmo. E eu e você precisamos falar isso, falar muito isso, até a gente acreditar nisso. Porque às vezes a gente se sente culpado, né? E acha que é falta de amor, né? Que é egoísmo, mas não é. Segundo a palavra de Deus, né? Limites não são egoísmo. Então eu quero usar 2 textos, né? Chave. Mateus, o próximo acho que tem o versículo. Vamos lá, pode passar o próximo post. Ah, tem uma só, né? Ó, Mateus 5,37, depois a outra é Marcos 12,31. Eu esqueci de colocar ali. Ah, tá. Qual que não? Tá os 2? Então tá, gente, nem com óculos eu estou enxergando. Vamos lá. Pode segundo, né? Ah lá. Tem jeito de colocar todo ou não? Porque ficou faltando um pedaço, né? Inclusive... Inclusive no vídeo também parece que cortou um pedaço. Eu não sei se é o formato ali que não está permitindo ler o versículo todo. Mateus 5. Vou abrir aqui. Mateus 5,37. Vamos lá. Mateus 5,37 diz assim, olha... Que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Amém, gente? Quem que é que está falando aqui? É a palavra de Deus. Você crê nisso? Deus está falando, olha, que o nosso sim precisa ser sim. Mas o não precisa ser não também. Então, sim e não fazem parte do vocabulário cristão. Amém? Fazem parte desse manual aqui de vida, né? Deus está falando, olha, que o que passar disso, né? Se o sim precisa ser sim e o não precisa ser não. Porque o que passar disso procede do maligno. Marcos 12,31. Né? Vamos lá, Mateus, Marcos. Eu acho que do vídeo também cobrou, não deu para ver direito, né, gente? O pote lá e o prato. Não sei se vocês viram. E o som também parece que não estava muito bom. Deu para ouvir direitinho o som? Deu? Marcos 12,31. Então, vamos lá. Marcos 12,31 diz assim, ame o seu próximo como você ama. A quem, gente? A si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? Então, o primeiro, amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo, as outras pessoas, como você ama o quê? A si mesmo. Então, eu preciso me amar? Preciso, é uma ordem de Deus. Porque se eu não me amar, eu não vou amar o meu próximo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Né? Então, eu preciso me amar, sim. Eu preciso cuidar de mim, sim. Amém? Eu preciso me proteger, sim. Porque essa casa aqui é templo de Deus.
A Bíblia diz que eu e você somos casa de Deus, somos templo do Espírito Santo. E as portas do templo precisam ser guardadas. Você crê nisso? Então, que o Senhor traga essa revelação maior ao meu e ao seu coração nessa noite. Sabe? Né? De realmente termos esses cuidados e entendermos que limites são de Deus. Limites foram criados pelo próprio Deus. Limites são necessários, eles são vitais em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas. No espiritual, no emocional, no físico, no financeiro, no profissional, nas áreas, né, dos relacionamentos. Limites são importantíssimos. Eles precisam ser estabelecidos. Beber água. Então, limite não é egoísmo. Significa entender que cuidar de si mesmo também é necessário. Amém? Você pode dizer um amém por isso? A gente que é mulher tem essa dificuldade, né? Principalmente as casadas, né? A gente cuida de todo mundo, marido, os filhos, depois dos netos, e a gente vai se deixando, né? A gente vai deixando para depois. E às vezes essa casa aqui começa a despencar. Porque você vai adiando, vai deixando. Mas enfim, né? Então significa entender que cuidar de si mesmo também é necessário. Colocar limites não é falta de amor. Amém? O que não é a verdade sobre os limites? Limites não é falta de amor. Limites não é falta de consideração. Limite não é falta de humildade, né? Limites são uma forma saudável de você e eu preservarmos a nossa paz. Amém? Muitas vezes nós não temos paz, perdemos a nossa paz, porque não temos reconhecido e estabelecido o quê? Limites, né? Então, os limites coerentes, os limites saudáveis, eles são uma forma de preservar primeiro a nossa paz, depois o nosso tempo, porque tempo é vida. Amém, amados? Então, nós precisamos realmente, sim, estabelecer limites para a gente não desperdiçar também o nosso tempo, porque tempo é vida, né? E é uma forma também saudável de nós, né, não desperdiçarmos a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor, né, em coisas que, né, realmente não estão, né, na vontade de Deus, né? E até mesmo os limites, eles são necessários para preservar valores e princípios. E, sobretudo, valores e princípios que Deus tem estabelecido na palavra dele, sobre as nossas vidas. Vocês entendem isso? Amém? Então, se nós não tivermos limites, nós vamos, queridos, passar por cima até de princípios, de valores, né, que nós temos alcançado em Cristo, né? Aprendendo aqui com Ele, na palavra dEle, né? Então, quando você e eu estabelecemos limites, nós estamos apenas reconhecendo que não podemos estar disponíveis para tudo o tempo todo. É uma verdade isso aqui? É ou não é? Gente, você não vai fazer tudo você não vai fazer tudo e estar em todo o tempo, né, com perfeição, né, e lugar. Então, você não vai estar disponível para tudo o tempo todo. Então, para que essa verdade, né, ela realmente se estabeleça em nós precisamos colocar limites, né? Urgências, eu sempre falo aqui, urgências não são prioridades. Quantas vezes nós estamos sacrificando prioridades por conta das nossas urgências? Ou às vezes nem é por causa das suas urgências, da urgência do outro, né? Do outro que está às vezes te cobrando, te requerendo. Então, olha só, não tem nada a ver, né? Você estabelecer limites
ter limites na sua vida, isso não tem nada a ver com você rejeitar pessoas, desconsiderar pessoas, ou estar desprezando alguém. Não, mas sim, né? É uma forma de você manter as suas relações mais equilibradas e sinceras. Amém? Você acha isso importante? Você acha, igreja? O que vocês acham? É ou não é? É importante. Porque senão, amados, nós vamos viver uma vida de mentira. Senão nós vamos cair na hipocrisia. Né? Não, está tudo bem, tudo bem. E não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Então nós precisamos ter limites. Olha, você pode falar com todo mundo, você pode relacionar, né, com as pessoas, né, você pode conversar com as pessoas. Mas existe limites? Sim ou não? Tem níveis diferentes de relacionamento? Sim ou não? E por que tem? Você acha que isso é importante? É importante, amados. Ah, estou fazendo acepção de pessoas. Não estou fazendo acepção de pessoas, amados. Porque nem Jesus viveu dessa forma, né? Então, ele tinha grupos e grupos e grupos, e ele relacionava, né? Existiam níveis diferentes de relacionamentos com cada um, né, das pessoas. Por quê? Porque não se trata apenas, os meus limites. As minhas limitações. Não. Sabe? A gente precisa entender que as pessoas também têm suas próprias limitações. Então, não se trata apenas dos meus limites, mas dos limites do outro também. Muitas vezes, aquilo que para mim não é um limitador, para o outro é. E se eu não entender isso, reconhecer isso, eu estou ultrapassando limites. Vocês entendem isso, amados? Então, olha só, né? Não tem nada a ver com rejeitar pessoas, desconsiderá-las ou desprezá-las, mas sim mantermos relações equilibradas e sinceras, porque isso é essencial, isso é vital nos relacionamentos em todas as esferas. Amém? De que forma nós queremos realmente relacionar com as pessoas? De uma forma verdadeira, quando é sim, quando é não, ou nós queremos ser quebrados para caber no pote? O que você quer? O que eu quero? Né? Então, na verdade, quando eu e você aprendemos a colocar limites, né? Geralmente, você e eu aprendemos também a amar, a ajudar e a servir melhor as pessoas. Sabia disso? Quando nós colocamos limite... Você consegue botar esse copo aqui dentro? Oi? Oi? Pode desligar o vídeo aí. Então, quando nós colocamos limites, né? Nós aprendemos... Gente, me perdi aqui, peraí. Amar, ajudar e servir melhor as pessoas. Você concorda com isso? Concorda? Porque não se trata apenas de, né, de respeitar, né, achar que, de respeitar o outro. Amém? Então, ama o teu próximo. O que a palavra de Deus falou aqui? Como a si mesmo. Você tem se amado? Estou falando de narcisismo, não, tá? Me fugiu a palavra aqui agora. Mas não se trata de narcisismo ou egoísmo. Não é nada disso, né? Mas daquilo que é a vontade de Deus para mim, para nós, né? Então, quando existem limites certos, limites adequados, limites ensinados pelo próprio Cristo, nós vamos então conseguir amar, ajudar e servir melhor. Porque nós aprendemos a fazer isso, olha só, de uma forma consciente, de uma forma saudável, amém? Sem nos anularmos ou nos quebrarmos para isso. E você acha que isso é importante? É importante, gente. Porque quantas vezes você está fazendo as coisas para agradar o outro, e você está se quebrando, você está se moendo, né? Você está se anulando, né? Só para agradar o outro. E a palavra de Deus, né, está nos ensinando exatamente o contrário, que não deve ser assim, né?
Nós precisamos nos relacionarmos de uma forma verdadeira, genuína, saudável e consciente, sem nos anularmos, sem nos quebrarmos para isso, né? Sem o peso de nos sentirmos sobrecarregados, constrangidos, forçados, ameaçados, ou até mesmo colocados de lado, rejeitados por isso. Eu estou falando de coisas que são realidades? O que vocês acham? Vocês acham que eu estou mentindo aqui? Então, olha só, limites, eles são uma forma de respeito, a começar, primeiramente, conosco mesmo. Amém? Limites são uma forma de respeito conosco mesmo. E também com os outros. Amém? Porque quando se tem limite, você reconhece não só os seus próprios limites, mas também os limites do outro. Amém? Então, limites são necessários, repetindo, em todos os âmbitos da nossa vida. Seja ela espiritual, na vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida física, né? Relacional, nos nossos relacionamentos. Gente, eles são indispensáveis, eles são importantes. Porque se não tivermos limites, se não reconhecermos limites, sabe, mas nós vamos nos autodestruir. Isso é uma realidade, né? Então, o próprio Deus, ele estabelece, né, por toda a sua palavra, você vê isso, fronteiras, limites, né? Nos ensinando que isso é necessário, que isso é saudável. E, sobretudo, né, quando esses limites, eles estão alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que Cristo nos ensina, com a palavra dele. Amém, gente? Vocês estão entendendo que não é qualquer, são os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Amém? Para a minha vida, para a sua vida, para que a gente ande neles, né? Então, sobretudo, limites alinhados com a vontade de Deus. Então, dizer não para algo, né, que nos prejudica, que prejudica você, isso é honestidade e não crueldade. Amém? Quando você diz não para algo, né, porque isso está te prejudicando, isso está fazendo mal, né? Isso aí não é crueldade, isso não é falta de amor, isso é honestidade. Amém? Respeitar os nossos próprios limites ensina outras pessoas a nos respeitarem também. Tá? Porque, olha só, se eu não coloco limites, se eu não ensino até aqui, né, até onde pode ir, o que acontece? Você e eu, nós vamos ser continuamente desrespeitados. Não tem limites, então qualquer um pode chegar, fazer o que quer fazer, falar o que quer falar e achar que, né, assim, tá certo. Não é dessa forma. Amém? Então nós precisamos respeitar os nossos próprios limites, para que as pessoas também nos respeitem, porque se nós não respeitarmos os nossos limites, as pessoas também não vão reconhecer. Isso não é culpa das pessoas, não, é nossa. Porque a obrigação, a responsabilidade de colocar esses limites, né, é minha, é sua, é de cada um de nós, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo, né, limites físicos. Ué, se eu não entender, reconhecer, por exemplo, as minhas limitações físicas, gente, eu vou pôr a minha vida em risco. É ou não é verdade? Vou lá fazer uma coisa que eu, né, que não vai dar certo. Vou pular a Lília pulando de paraquedas. Imagina, gente. Misericórdia. Né? Assim, brincando, descontraindo aqui um pouquinho com você, mas mostrando para você o tanto que é importante, né? Correr aí numa maratona. Pensa eu correndo, gente. Eu estou custando andar. Agora imagina eu correr. Né? Nós temos exímios corredores aqui no nosso meio. Então, mas isso são limites. Então, nós precisamos entender quais são os nossos limites. Porque, gente, se eu não entender quais são os meus limites, eu nem vou poder servir a Deus como Deus quer, da forma como Deus quer.
Se eu não entender e reconhecer meus limites, entendeu? Eu vou viver para fazer aquilo que o outro quer, para fazer a vontade do outro, para agradar o outro, para impressionar o outro, sabe? Então, os limites são importantes. Respeite os seus limites. Conheça-os em Deus. Procure-os em Deus. Amém? Busque a direção, a orientação de Deus. Amém? Senhor, até onde eu devo ir? A Bíblia diz, por exemplo, que Deus ele tem concedido uma esfera de ação a cada um de nós, né? E que nós precisamos não só conhecer a nossa esfera de ação, né? Para que a gente não possa viver aquém dela, mas também não ultrapassar esses limites. Então eu preciso entender quais são os meus limites dados por Deus e eu preciso me mover dentro dessa esfera de ação que Deus me concedeu. Amém? Nem menos e nem mais. Amém? Então, você e eu, nós podemos sim. Fala aí pro seu coleguinha, nós podemos sim. Amém? Nós podemos sim ser uma pessoa, olha só, generosa, amorosa, presente e ainda assim, viu gente, olha, você pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa presente, e ainda assim dizer, isso eu não consigo fazer. Amém? Você é livre. Você é livre. Amém? Então você pode ser como filho de Deus, uma pessoa generosa, amorosa, presente, e falar para as pessoas, isso eu não consigo fazer. Isso eu não posso. Isso eu não quero. Você é livre, amado. Você é livre. Eu não tenho que exigir de você que você dê a sua vida, entregue a sua vida, não. Nem Jesus não fez isso. Jesus falou só, ninguém me tirou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu que estou dando, eu que entrego. Escolha pessoal. Isso é limite, gente. Né? O livre-arbítrio. Então nós somos livres. Amém? Então você pode dizer, olha, eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu não quero. Ou, isso me faz mal, isso não é legal, isso está me matando, isso está me machucando, isso está me deixando doente. Vocês entendem, gente? Porque senão você vai morrer. Senão a gente morre, gente. Senão nós morremos, né? Então, muitas vezes, isso é verdade. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de proteger somos nós mesmos. Às vezes, a pessoa mais difícil de você proteger é você mesma. Não sei, talvez alguns entendem isso, né? Talvez você possa entender isso. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de protegermos somos nós mesmos. Porque nós fomos ensinados de uma forma, às vezes, errada, equivocada, né? Que amar é dar tudo. Amar é dar tudo, é suportar tudo, é nunca decepcionar ninguém. Gente, não é isso que Jesus nos ensinou na palavra dele, não. O amor tem de tudo, né? Tem suas lutas, tem suas nuances, tem suas dificuldades. Eclesiastes que o diga, há tempo para tudo. E a listinha ela é grande, né? Se você ver, tem muita coisa ali que não é boa, não. Aparentemente boa. Mas Jesus, o nosso maior exemplo e referencial de amor, quem que é, gente? É Jesus ou não é? O maior exemplo de referencial de amor. Ele quem nos ensina na palavra dele que estabelecer limites em todas as áreas do nosso viver é vital, é necessário. Deixa eu beber mais água. Aqui tem um buraco, ó. Ah, não tem não. Achei que ia varar. Gente, nem com óculos eu não estou. Espera aí, agora eu me perdi aqui. Achei. Amém? Então, olha só, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Uma fonte. Amém? O nosso coração é uma fonte. E fonte, amados, precisa ser cuidado, sim ou não? Você põe lá uma fonte, você tem que cuidar dela, né? Para não dar dengue, para não secar a água. Então, o nosso coração, ele é uma fonte, segundo a palavra de Deus. E se você e eu não aprendermos a guardar essa fonte, né? Essa fonte vai secar.
E um coração, queridos, seco, amargurado, né? Ressentido, dessa fonte não irá brotar mais vida para ninguém. Amém? A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então guarda o teu coração. Sabe, se existem coisas, situações, relacionamentos, sabe, que às vezes estão afetando, né, de uma forma doentia, né, de uma forma que não é saudável, protege o seu coração em Cristo. Amém? Transporte seu coração para o esconderijo do Altíssimo, consagra ele para o Senhor. Senhor, ó, tá aqui o meu coração, eu te dou. Porque se o meu coração, o seu coração estiver nas mãos do Senhor, se ele estiver na condução, essa fonte não vai secar. Amém, queridos? Essa fonte, ela vai fluir das águas dele, né? Das águas vivas. Um coração seco não brota vida para ninguém. Quando estabelecemos limites, você e eu não estamos fechando a porta para o amor. Nós estamos preservando a casa onde o amor deve morar. Amém? Limite não é egoísmo. Limite é sabedoria. Amém? Quem não se respeita acaba se perdendo tentando agradar. Quem não se respeita, né, acaba se perdendo tentando agradar. Dizer não quando devemos dizer não é ser fiel àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Sim, sim, não, não. Então o próprio Deus nos encoraja a vivermos dessa forma. Ele nos fala na palavra dele, ó, sim é sim, não é não. E por que limites são importantes? Porque os limites, né, eles protegem a nossa identidade em Cristo. Amém? Então, quando eu conheço os limites estabelecidos pelo próprio Deus e trago os limites que Ele mesmo estabeleceu para a minha vida, amém, amados? Estou falando de criar limites, não, estou falando dos limites ensinados pelo próprio Deus na palavra dele. Então, quando eu trago os limites estabelecidos pelo próprio Cristo na minha vida, isso também vai trazer proteção, segurança, preservação sobre a minha vida e a vida do outro também. Amém? Nós vamos nos relacionar de uma forma mais equilibrada, né? Genuína, né? Autêntica, verdadeira. Amém? Né? E vamos realmente estar agindo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Eu separei Mateus 21, 44 e depois Mateus 12, 20 e 21. Eu não coloquei lá não, mas eu vou abrir aqui. Mateus 21, 44. Eu acho tremenda essas passagens aqui. Eu sempre, vira e mexe, a gente está aqui citando. Mateus 21, 44 diz assim, obrigado, amado. Diz assim, olha, todo aquele que cair sobre esta pedra, algumas traduções dizem rocha, todo aquele que for lançado sobre a pedra, sobre a rocha, se quebrará, ficará em pedaços. Mas aquele sobre quem ela cair mas aquele a quem sobre ela cair a pedra, ele será reduzido ao pó. Mateus 12, 20 e 21. Vamos lá. Mateus 12, 20 e 21. Aí, aqui, falando da postura de Cristo, né? Olha só, falando de Jesus, falando de quem ele era. Aqui diz assim, olha, dele para com cada um dos seus, né? A postura dele em relação aos outros. Aqui diz assim, olha, ele não esmagará a cana quebrada. Olha só,
aquele que já está quebrado. E nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? Então essas duas passagens aqui, Mateus 21, 44, Mateus 12, 20, 21, está nos ensinando algumas coisas importantes, né? Então nós podemos concluir aqui que uma coisa, né, isso aqui está bem claro, fica bem claro para a gente. Uma coisa é escolher, Mateus 21, 44, escolher, né? Você escolher se lançar sobre a pedra, lançar sobre a rocha. A rocha é Cristo, amém? A Bíblia diz que aquele que se lançar sobre Cristo, ele vai ser quebrado. Mas ele vai ser quebrado para ser transformado, para que ele possa realmente se tornar aquilo que Cristo, né, o criou para ser, amém? Então, isso é uma escolha, isso é uma decisão. Eu escolho, amém? Então, eu escolho ser quebrado sobre a rocha que é Cristo Jesus, porque isso é cura, isso é restauração, isso é transformação na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, sim, se nós somos filhos de Deus e queremos viver como filhos da luz, nós precisamos nos lançar sobre a rocha e nos deixarmos ser quebrados pela rocha. Mas é pela rocha, amém, gente? Amém? Mateus 12, 20, 21 diz assim, olha... Mateus 21, 44, ele diz, mas aquele, né, que a pedra cair sobre ele, olha só, gente, diferente, sim ou não? Uma coisa é você se lançar sobre a pedra, outra coisa é colocar uma pedra em você. A Bíblia está falando que aquele que, né, a pedra cair sobre ele vai ser o quê? Reduzido a pó, gente, ele vai ser destruído. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa é eu me lançar sobre a rocha, outra coisa é eu ser esmagado, né, pela pedra. Mateus 12, 20, 21 diz assim, olha, né, nós aprendemos ali que não é dessa forma que Cristo age. Não é dessa forma que Cristo lida, né, conosco, comigo, com você, com as pessoas. A Bíblia diz, o que Jesus não faz? O que ele não faz? Ele não esmaga a cana quebrada. A cana quebrada, né, fala de uma pessoa que já está quebrada. Poxa, a pessoa está quebrada, doente, já foi esmagada, torcida, vida, circunstâncias, situações, relacionamentos doentios. Vocês estão entendendo? Está esmagada. O que Jesus não faz? Ele não esmaga a cana quebrada. E às vezes nós esmagamos, né? A cana está esmagada, você está ali esmagando. Não, vai sair uma garapa boa disso aqui. Quantos entendem? A Bíblia diz que Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. E o que ele não faz também? Ele não apaga, né, o pavio que fumega, aquele que está se apagando. Né? Lá, a vela, o lampião, lamparina, lá está lá, um pouquinho. Ele não vai lá e faz... Ele não apaga, né? O pavio que está quase apagando, que fumega. Olha que coisa tremenda. É assim que Jesus, ele nos trata, né? Ele lida conosco. Amém? Ele não impõe, ele não está aqui enfiando por goela abaixo. Ele está se revelando a nós. Olha, ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? E se você e eu queremos ir até o Pai, nós precisamos andar por Ele. Nós precisamos escolher andar por esse caminho. Amém? Então, que o Espírito de Deus possa falar, possa ministrar ainda mais ao seu coração, trazendo revelações dessas verdades de forma ainda mais profunda. Amém? Nos levando a realmente, sabe, adquirirmos, né, entendimento, percepção espiritual naquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém? Estabelecermos limites corretos em Deus, na palavra de Deus. Amém? E vivermos nesses limites, né, que trazem proteção, que trazem segurança,
que guardam as portas da nossa casa, da nossa casa, da nossa casa, da nossa casa, né? Vida pessoal, da nossa casa, família, da nossa casa, corpo de Cristo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Então é essa palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Não estou aqui para falar, não, né? É boa, é ruim. Não, é a palavra de Deus para mim. E se você recebe essa palavra, se você também entende que essa palavra é para você, queria desafiar você a ficar de pé. O pessoal do louvor pode já vir. Amém? Glória a Deus por isso, sabe, gente? Glória a Deus que eu e você não ouvimos só aquilo que nos agrada, só aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Mas quando o Senhor fala conosco, a palavra dele fala conosco, ela nos incomoda, ela me incomoda. Não sei se acontece com você, mas ela nos incomoda. Mas ela nos incomoda, não é, sabe, para nos julgar, para nos condenar. Não, é para nos atiçar mesmo, sabe? Para que você e eu possamos entender e nos posicionarmos em Deus diante do Senhor, né? Naquilo que é a vontade dele para nós. A vontade de Deus para mim, para você, é uma vontade boa, perfeita, agradável. Ainda que desconfortável na maioria das vezes. Mas ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, porque ela nos leva para o lugar onde Deus quer que você e eu estejamos. No centro da vontade dele. Sabe, não existe lugar melhor. Não existe lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha mesmo, Senhor, quebrando barreiras, fortalezas, Senhor, que foram levantadas no nosso espírito, na nossa alma, Senhor, no nosso, talvez até mesmo no nosso físico, Senhor, nos impedindo, Deus, de avançar, de prosseguirmos e de vivermos uma vida, Senhor, agradável diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que toda distorção, sabe, que todo entendimento distorcido, errado, equivocado, caia por terra no nome de Jesus Cristo. E que nós, o corpo de Cristo, possamos amadurecermos, ó Pai. Ó Deus, para que possamos nos tornarmos em homens e mulheres maduros, experimentados em Deus. Para que possamos receber do alimento sólido que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Porque esta é a vontade do Senhor para cada um de nós. Senhor, que nós avancemos e alcancemos toda a plenitude de Cristo Jesus para as nossas vidas. Até que Cristo seja gerado, formado, Senhor, em nós, Senhor. Senhor, nós ainda não somos quem o Senhor nos criou para sermos. Mas certamente seremos, Senhor. Porque a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas, ela vai se completar. Nada se perderá. No nome de Jesus Cristo. Senhor, é pela tua palavra que eu quero andar. É pela tua palavra, Senhor. É ela que eu desejo que seja a régua de me medir, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é o parâmetro, Senhor, ideal para a minha vida. Em todas as áreas, Senhor. Ensina-me, Senhor, a reconhecer os meus limites. A reconhecer os limites do meu irmão, Senhor. E a respeitar esses limites, Senhor, na minha vida e na vida, Senhor, de outros também, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Cristo em nós, agindo, operando, certamente, Senhor, seremos, Senhor, aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Luz nessa terra, sal nessa terra, Senhor, para que outros te conheçam, para que outros te recebam, sejam atraídos por ti, para a tua presença, para a tua glória. Pai, ensina-nos, Senhor,
Ensina-nos, Senhor, a amarmos, assim como o Senhor ama, Senhor. De uma forma, Senhor, verdadeira, genuína. De uma forma, Senhor, Senhor, autêntica, Senhor. Dilata as paredes do nosso coração, Deus, com o teu amor. E nos aperfeiçoa nele, Pai. No amor do Pai, no amor de Deus. Em nome de Jesus. Queridos, vamos adorar o Senhor através dessa canção. Continue adorando a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por essa palavra que edifica a nossa vida. Obrigado pela tua palavra que alimenta a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a ter discernimento de todas as coisas. A tua palavra diz que o homem natural, ele discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais e as coisas naturais. Por isso, nessa noite, Deus, dai-nos essa sensibilidade, que tenhamos discernimento às mesas que nós devemos assentar e às mesas que nós devemos nos afastar. Isso seja bálsamo para o nosso coração, alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma ótima semana. Abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus.